Bom, boa noite a todos. Eu sou Janete Zucchi, sou aromaterapeuta, sou consultora também da doTERRA, e esse aqui é um treinamento para a equipe, e nós vamos hoje falar da equipe do Bruno Ventura aqui, e nós vamos falar do modo de uso seguro dos óleos essenciais, e hoje vai ser uma aula só sobre inalação, uma aula que eu preparei com algumas informações extras para as pessoas entenderem melhor como é que funciona a inalação, né? Eu vou agora dividir a tela com vocês aqui, sobre o uso dos óleos essenciais, no caso da inalação. Então, eu vou colocar aqui só um minutinho, deixa eu ver se entra. Entrou, Bruno? Conseguiu entrar? Espera só um minutinho. Ainda não? Espera aí que eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui. Para variar, né, Bruno? Quer desligar aqui só para eu ver o que está acontecendo aqui? Só um minutinho que travou meu computador. Espera aí, só um minuto. Tenta sair e voltar novamente, ou de repente vai fecha a janela que está aberta. Que engraçado, porque... Agora está indo. Agora eu acho que entrou. Agora vamos lá do começo aqui. Bom, entrou, consegui. Então, aqui nós vamos falar hoje, na verdade, da inalação, porque a aula vai ter só meia hora, né? É importante que as aulas sejam rápidas para todo mundo conseguir fazer a aula e também tomar conta da própria vida, né? Bom, nós vamos falar do olfato agora, que é o principal sentido no caso da aromaterapia, né? A gente pode, logicamente, usar pela pele também e pela ingestão, mas vocês vão ver como o olfato é muito, muito poderoso. Ele é o único sentido nosso no qual as terminações nervosas receptoras estão em contato direto com o mundo exterior, porque eles estão muito próximos aqui do nariz, e as células nervosas olfativas são as únicas do corpo inteiro que podem ser substituídas se forem danificadas, ou seja, o corpo regenera essas células nervosas do corpo. E por que isso? Porque, se você reparar, o sentido do olfato, ele é um sentido muito ligado à nossa sobrevivência, e dos animais também. Você pode perceber que o cachorro, por exemplo, ele não come nada se ele não inalar antes o alimento, para saber se o alimento está... não está vencido, se não está podre, enfim. E geralmente falam que o cachorro você nunca pode treinar para comer no ar, né? Porque é muito importante que ele sinta o aroma para saber se é um alimento seguro. E para nós é a mesma coisa, né? A gente tem um olfato muito ligado à alimentação. Quando antes de você comer, o primeiro olfato, o odor que chega, ele te dá vontade ou não de comer aquele alimento, né? Então, ele está muito ligado ao nosso paladar. Você pode ver que no Covid, as pessoas que perderam o olfato, perderam o paladar. Justamente, uma coisa está muito vinculada à outra, né? E é uma coisa que a gente sente muita falta. Quando eu também tive Covid, eu também perdi um pouco o olfato, e eu estou muito acostumada a inalar óleos essenciais, e também eu já sou chefe de cozinha também, além de aromaterapeuta, e eu também já trabalhei com vinhos, então eu tinha todas as degustações, onde a gente experimentava, e o olfato é realmente essencial para tudo na vida, né? A gente até se conecta com as pessoas pelo cheiro da pele das pessoas. Às vezes você tem um perfume que a pessoa usa que você também não consiga ficar perto dela por causa do olfato, que não deixa aquele perfume lhe incomoda, ou mesmo até o próprio cheiro da pessoa às vezes incomoda ou não, ou te agrada demais. Então, o nosso olfato está ligado a várias áreas da nossa vida. O óleo essencial, ele vai para o interior do nariz, mas ele entra, mas ele não vai muito profundamente, tá? Mas ele encontra ao longo do trajeto, ele vai encontrar com os bulbos olfativos, né? E ali eles vão fazer eles vão amplificar, eles dão um choque nervoso, um impulso nervoso que vai para o cérebro, e eles amplificam esse impulso nervoso ao longo do trajeto até o cérebro e alcança várias partes do cérebro. E, por incrível que pareça, o nosso cérebro ele tem uma barreira para não deixar o sangue entrar, né? Entra só uma parte do oxigênio com algumas substâncias dentro do cérebro, mas o odor, por esse impulso nervoso que ele gera, ele consegue entrar dentro do cérebro.
Então, o óleo essencial mesmo, na corrente sanguínea, ele não consegue ter a capacidade de entrar tanto no cérebro quanto por inalação, justamente porque ele faz esse impulso nervoso que adentra o cérebro e várias camadas do cérebro, né? Então, aqui na foto, vocês veem que a substância aromática, ela entra pelos neurônios olfativos, vai para a cavidade nasal, células olfativas e chega até o nosso sistema límbico, né? E o óleo essencial, ao ser inalado, uma parte dele vai para os pulmões, a outra volta para o ar, né? Ela é expirada, mas o odor dispara essa mensagem, né? E você veja, existem 20 milhões, na verdade, de minúsculos pelos dentro das narinas, que são pequenos nervos olfativos. Então, você imagina a potência da captação disso, né? No nosso sistema límbico. As áreas de atuação do cérebro, os óleos essenciais no cérebro. Quando o óleo essencial entra através do vapor, ele vai para os nervos olfativos, para o sistema límbico. Do sistema límbico, ele vai para a amígdala e para o hipocampo, e ali é responsável pela memória, pelo aprendizado, pela emoção. E nesse caso, você veja, nós temos vários óleos essenciais que ajudam essa parte de memória e aprendizado. Então, nós temos a peppermint, o alecrim, o limão, o Intunes, que é um blend da doTERRA para memória, o Finker para as crianças, que é excelente, né? Minha filha usava para estudar, o manjericão. Depois ele vai também para o hipotálamo, para o córtex, para processos intelectuais, vai para a glândula pituitária, que vai para as glândulas suprarrenais, que tem o controle da agressividade, aí as reações sexuais. Então, você veja, vai para as emoções também. E o que acontece? Nós temos a lavanda para emoção, a bergamota, o blend Serenity, o blend Forgive, o Console, Peace, Motivate, Share e Elevation também, que todos tratam a parte emocional. Então, pela inalação, ela é muito mais potente. Tem o controle da agressividade, que você pode dar inalando Forgive, Peace, Calmer, o líbano, lavanda, a camomila romana, melissa, ylang-ylang. E isso são só exemplos, porque, na verdade, existem inúmeros óleos essenciais que podem ajudar no controle da agressividade, dependendo de cada caso. E para as reações sexuais, para a libido, né? A gente tem, assim, muitas pessoas que eu atendo têm problema de falta de libido, né? Então, você tem o sândalo e o patchouli, que são óleos essenciais que ajudam na libido masculina, principalmente. O sândalo é um óleo essencial muito ligado à polaridade yang, a polaridade que seria mais masculina, uma questão energética, né? Não quer dizer de sexo, mas existem pessoas que têm uma polaridade yang mais forte, então ela controla essa polaridade, equilibra o corpo. O patchouli também é um óleo essencial muito indicado para libido masculina, e para a feminina nós temos o ylang-ylang, o gerânio, o claricage e o claricalme. O claricage é a sálvia e o claricalme é um blend da doTERRA que é muito indicado para a parte feminina, né, para as mulheres e de todas as idades. Nós temos o perfume Whisper, o Jasmine, o Passion, que também tratam dessa parte da libido. E aí a outra parte dos óleos essenciais vai para os pulmões, e ali nos pulmões eles ajudam muito a abrir a respiração, a melhorar a nossa captação de oxigênio. É muito bom para os esportes, para a prática esportiva, é muito bom para quando você está com uma dificuldade respiratória. Então, no caso, nós temos a Peppermint, que é a menta, que é muito boa antes do esporte, ela ajuda muito a nossa capacidade respiratória na hora de uma atividade física. O eucalipto, o olíbano, o brief, o Douglas Fir, que é uma madeira, né? Um óleo essencial de madeira. E essas informações todas eu tirei aqui da Aromaterapia para Todos, do Robert Serran. Se alguém tiver interesse, esse livro eu recomendo, ele é excelente, vou pegá-lo aqui. Ele tem muitas informações sobre essa parte da inalação, é essencial. Então, é um livro que, para quem gosta de aromaterapia e quer estudar um pouquinho mais, eu aconselho. Então, nós vamos para algumas curiosidades do sistema olfativo para vocês entenderem por que é tão importante a inalação nas duas vias. Então, primeiro, os nervos olfativos, eles não se cruzam, né? Eles, nas partes do cérebro, nós temos uma parte do cérebro da direita e da esquerda e cada um tem as suas atividades próprias, né? E quando você recebe a mensagem olfativa,
o odor, que entra pela direita, ele vai para a parte da direita do cérebro, e o odor que entra pela narina esquerda vai para a parte da esquerda do cérebro. O lado direito, ele é responsável pelo pensamento intuitivo, e o lado esquerdo é responsável pelo pensamento lógico e a verbalização. Então, o que acontece? Quando você inala um óleo essencial, o lado esquerdo, ele vai identificar qual é a planta, ele vai identificar aquele odor, ele vai identificar qual que é o óleo. E o lado direito, o que vai acontecer? Vai identificar aquele odor, levando a memória ao centro emocional. Então, puxa, eu lembro que, por exemplo, a bergamota, tinha uma árvore de bergamota na casa da minha mãe, quando nós morávamos não sei aonde. Então, ele associa aquela lembrança do odor a uma sensação, a uma memória antiga, e justamente essa memória traz as emoções. Então, por isso que é importante, quando, por exemplo, eu vou falar um pouquinho do aroma stick, que você inala colocando no nariz, é importante dos dois lados sempre, para que você tenha essa percepção dos óleos essenciais, tanto uma percepção lógica, quanto uma percepção emocional. E isso se dá pelos lados diferentes do cérebro. Quando nós não gostamos de um odor, nós bloqueamos ele inconscientemente. Então, os odores agradáveis, eles são mais benéficos do que os que são desagradáveis. Então, o que acontece aqui? Quando você bloqueia, a atuação dele é muito superficial. E quando você aceita, porque você gosta do óleo essencial, esse acesso é muito mais profundo no sistema nervoso central, porque não está bloqueada a sua mente. E o que acontece? É muito importante para quando você atende uma pessoa, um cliente, no caso de um consultor de bem-estar ou um aromaterapeuta, você ter os óleos essenciais à disposição para a inalação. Porque, às vezes, acontecia muito quando nós estávamos online, você indicava um óleo essencial e aquela pessoa depois não gostava do aroma. Então, por mais que ela tentasse usar aquilo, ele não ia ter o mesmo efeito que um óleo essencial no qual ela se identificasse. Então, a gente consegue, através do olfato, escolher aquele óleo essencial que vai mais nos fazer efeito, porque você vai reconhecê-lo pela capacidade que ele tem de lhe atingir emocionalmente. Então, é sempre bom você atender a pessoa pessoalmente. E quando você não tiver com ela, na possibilidade de encontrá-la, uma pergunta que eu sempre faço é o seguinte: você tem preferência, por exemplo, flores, madeira, cítricos? Porque eu, por exemplo, eu não gosto muito de flores, eu tenho muita alergia, algumas flores me dão uma alergia muito forte. Então, por exemplo, a dama da noite é uma planta que me dá muita dor de cabeça, e tem muitas pessoas que têm alergia ao pólen, que não gostam tem lembranças ruins das flores. Outras pessoas têm lembranças ruins de outros óleos essenciais ou outros odores. Então, é importante você identificar ali o que aquela pessoa ela gosta, o que ela vai querer sentir que vai agradar mais, que vai levá-la às lembranças benéficas do seu sistema. E o lado esquerdo do cérebro, ele vai sempre só fazer a parte da análise, assim, isso aqui é tal planta, tem esse cheiro, enfim. E o lado direito, ele vai trazer essas emoções. Então, é importante você sempre, mesmo quando você estiver com o aroma stick, que você põe numa narina e aspira, botar na outra e aspirar também. Bom, agora nós vamos falar dos modos de uso. Ultimamente, eu tenho recebido muitas pessoas que têm vários tipos de difusores e querem usar os óleos essenciais, mas não sabem se são próprios ou como usar ou quantas gotas usar. Então, eu vou falar de todos aqui. Bom, tem o colar difusor, que é um colar estético, na verdade. Ele geralmente é feito de cerâmica, tem um algodãozinho que você põe ali. Para mim, é um dos métodos menos efetivos na inalação, porque às vezes a corrente é grande, então o aroma ele fica muito para baixo das narinas e vai muito para o ar e pouco para você mesmo, né? Então, assim, eu acho que para um efeito de perfume, alguma coisa assim, mas não tanto para efeito terapêutico. Então, as pessoas gostam de usar, mas às vezes eu vejo uns colares difusores que o difusor fica aqui embaixo, perto da barriga. Aquilo não vai chegar no seu nariz nunca, né? Então, para mim, assim, é mais para um efeito de perfumaria do que propriamente terapêutico. O Aroma Stick, ele vende em farmácia. Ele parece o Vic Vaporub de antigamente, que a gente tinha, que tirava a tampa, punha para inalar, né?
Ele tem fins terapêuticos eficientes, porque como você introduz ele no nariz e inala, então o óleo vai diretamente na narina, né? Você não tem essa perda no ar nenhuma. Você compra, ele é para ser usado individualmente, você não vai compartilhar isso com ninguém. Ele geralmente vem com 2 refis de algodão, então você usa um, depois você tem mais um para troca, e vende pela internet também os refis. E ele é excelente para quem tem preguiça de levar o óleo essencial na bolsa. Então, o que você faz? Você põe 2 gotas de manhã, tampa, a gota vai ficar lá, o odor vai ficar preso ali porque ele é tampado, e quando você quer, você inala numa narina e na outra narina. Você pode usar até 8 vezes ao dia. Normalmente, você usa quando você tem algum problema. Então, por exemplo, você está mais ansioso, você está se sentindo mal, alguma coisa, você usa. Não necessariamente você tem que usar tudo isso. Mas é bom também você usar no máximo 8 vezes ao dia. Ele tem, geralmente essas 2 gotas duram o aroma dentro de 1 a 2 dias. Se viu que está mais fraco, você acrescenta mais 1 ou 2 gotas. E depois de 1 semana, você troca esse refil. Se você, por exemplo, usou 2 dias, 2 aromas, e você quer trocar, não quer mais saber daqueles aromas, agora eu quero outros. Então, você troca o refil também. Então, no máximo, usar durante 1 semana, os mesmos óleos essenciais que você usou a primeira vez. E se você quiser trocar depois, você troca o algodão e põe outros aromas, tá? Ele custa em torno, na farmácia, ele é até um pouco caro, ele custa em torno de uns R$35, só que você compra pela internet de pacotes e sai muito mais barato. Bom, a inalação nas mãos é a mais conhecida, acho que é a mais divulgada, né? Você pinga 1 ou 2 gotas na mão, você vai esfregar para potencializar, para abrir as moléculas do óleo essencial e põe no rosto, inalando profundamente. Você tem que fazer no mínimo 3 inalações profundas, intercalando com uma respiração e outra, mas você pode ficar até 2 minutos inalando nas mãos, tá? Ele e o Aroma Stick são os métodos que vão realmente ser mais eficientes para a inalação profunda do óleo essencial, né? Então, ele é bom para tratar os problemas respiratórios, você quer melhorar a sua capacidade respiratória e também os nervosos ligados à emoção. Outra coisa que às vezes indicam, por exemplo, se você não quiser pingar na mão, é que você pega um lenço ou você pega um algodão e no lenço e no algodão. Por quê? Porque às vezes você quer inalar um cítrico e o cítrico em contato com a pele, ele no sol, ele causa manchas, ele tem uma substância chamada furano cumarino, que é uma substância que a gente está acostumado, né, a falar, você vai fazer caipirinha, não vai na piscina sem lavar a mão. É essa substância que está na casca, que ela em contato com a pele, e nos óleos essenciais, ela entra no óleo essencial. Quando o óleo essencial ele é purificado dessa substância, tem no rótulo, então, isento de furano cumarina, que não é o caso dos óleos essenciais cítricos da doTERRA. Então, no caso, a gente, com o limão, às vezes, se você não quiser colocar na mão, porque você vai ter que lavar, você pode usar um algodão ou um lenço. Agora, por exemplo, as mentas também, é sempre bom você tomar cuidado, porque a menta no olho ou nas partes genitais, ela causa uma dor enorme. Então, você sempre tem que tomar cuidado de lavar a mão antes de encostar no olho. Se você vai no banheiro, lava a mão antes também, para tirar a menta e evitar qualquer coisa. Eu já botei o dedo no olho, que é uma coisa horrível, a gente esquece e arde realmente muito. Para o SOS, você tem uma crise nervosa muito forte, você está muito nervoso, está assim, querendo que tenha o máximo de efeito, a potência do óleo essencial ali. O que você vai fazer? Você não vai passar nas mãos, você vai pingar no pulso. Você pinga no pulso, passa aqui e inala no pulso. Por quê? Porque o pulso tem várias veias, tanto que a gente tira sangue aqui no pulso. E o que acontece? No pulso ou no braço, essa área aqui é toda ramificada, né, com várias veias, então ele vai tanto entrar pela via nasal, como ele vai entrar também na corrente sanguínea, e o efeito é muito mais rápido. Então, para um caso de SOS, normalmente a gente inala nas mãos. Agora nós temos, essa semana ainda me perguntaram sobre esse aromatizador que é com vela, que ele põe uma vela e ele é de cerâmica, e como é que usaria? Esse difusor, na verdade, ele é mais para aromatizar o ambiente, assim. Ele não tem muita finalidade terapêutica, eu acho, porque você tem que controlar a primeira temperatura, porque acima de 50 graus, você acaba com os benefícios do óleo essencial.
Então, você também não teria muito como controlar a temperatura. Às vezes, esse, por exemplo, que está aí na foto, ele tem uma distância maior da vela, mas eu já vi uns que a vela fica encostada praticamente na cerâmica. A gente não sabe até que temperatura vai aquilo. Assim, qual que é a indicação? É 5 a 10 gotas, ou do blend ou do óleo essencial, com um pouquinho de água ou um pouquinho de óleo vegetal. Você tem que ter ou a água ou óleo vegetal para não queimar o óleo aí nesse tipo de difusor, tá? Então, e nunca pode passar e ficar só o óleo essencial. Na verdade, esse tipo de aromatizador, acho que apareceu por causa das essências, mas hoje estão usando óleos essenciais. Mas, assim, eu não acho que para efeito terapêutico também tenha tanta eficácia, mas para aromatizar mesmo o ambiente, deixar um cheiro agradável. O difusor elétrico de cerâmica, ele vai esquentar um pouco a água. Normalmente, ele tem uma temperatura abaixo dessa, que eu falei, de 50 graus. Você coloca 25 gotas do óleo essencial. Então, ele vai ter um efeito terapêutico muito grande. Na verdade, não é nem terapêutico, seria mais de limpeza do ar, porque ele tem uma quantidade de óleos essenciais muito grande. Mas se o ambiente também, você estiver longe do difusor e o ambiente for grande, para você mesmo, não vai ter tanto efeito terapêutico do que você inalando nas mãos, por exemplo. Mas ele vai limpar e purificar o ar. Normalmente, esse tipo de difusor elétrico, ele não pede água, mas tem algumas marcas que falam para você colocar uma colher de sopa de água. Qual que é a indicação? Você faz o que está escrito no fabricante. Então, você segue a regra dele. Esse tipo é o mais indicado para hospitais e clínicas médicas, porque você tem uma quantidade de óleos essenciais maior, que vai ajudar a purificar o ar, e a umidade que tem no outro difusor ultrassônico, ela facilita a propagação de germes. Então, para lugares assim, hospitais, clínicas, onde você atende pessoas que estão doentes efetivamente, e você quer fazer uma purificação de ar, deixar que o ar fique mais, assim, tem óleos essenciais que têm efeitos antibactericidas, antivirais, enfim, muito fortes, então você usa esse no caso de ambientes onde hajam doentes. Mas o difusor ultrassônico é o mais indicado para você ter em casa. E ele vai funcionar de que maneira? Você vai colocar no mínimo 100 ml de água, tem difusores maiores ou menores, e no caso você vai colocar uma gota de óleo essencial ou do blend por metro quadrado do ambiente. Então você vai calcular de acordo com o ambiente em que você está. Os difusores, eles têm de 2 horas até 12, 24 horas de uso. O melhor é você usar, no máximo, para dormir 6 horas, porque assim, nós temos, depois de um tempo, a gente nem sente mais o aroma, e você pode, inclusive, sobrecarregar o seu sistema. Então, não é indicado, por exemplo, você dormir mais do que 6 horas com ele num quarto médio. Quarto pequeno, o ideal seria de 2 a 4 horas. Para criança, no máximo 2 horas. Idoso também, no máximo 2 horas. Quanto você vai usar 12 horas, 24 horas? Quando você estiver, por exemplo, na sua sala, que é grande, ou num ambiente muito grande, onde tem muitas pessoas circulando, você usa o máximo de tempo. Mas num quarto pequeno, fechado, você pode sobrecarregar o seu sistema e 2 horas, 3 horas, você já vai ter um efeito muito bom para purificar o ar e te deixar um ambiente mais agradável para você dormir. Tá? Então, esse método seria para a sua casa, mas não é indicado, por exemplo, para hospitais. E eu recentemente, meu pai, né, foi internado, tudo, eu levei os óleos essenciais, mas, assim, é complicado realmente o difusor com o ar, porque o sistema de circulação dos hospitais, tudo, faz com que venham muitos germes, mas seria mais indicado de tomada, porque é uma quantidade maior de óleos e você não tem a umidade para passar os germes, né? Então, a gente tem que só tomar cuidado com isso. Então, é o que eu falei, o tempo de duração você vai ver pelo tamanho do seu ambiente, pela idade das pessoas que estão lá, e ter esse cuidado com o excesso de estímulo olfativo, que também não faz muito bem, tá? Bom, os melhores óleos essenciais e blends para dispersão no ar, para a questão respiratória, para você melhorar a sua respiração e também melhorar assim, a qualidade do ar, tem o eucalipto radiata, a lavanda, o brief, o olíbano, o Douglas fir, o ravensara, o ciperam fir, entre outros. Esses foram que me passaram na cabeça primeiro.
Os tônicos são aqueles que causam fortalecimento do seu sistema. Então, o gerânio, o limão siciliano, o ylang-ylang, o elevation, assim, para você te dar uma animação, trabalhar mais concentrado, melhor. Os calmantes, tem a lavanda, a bergamota, a manjerona, a melissa, o olíbano, o petigram, que eu adoro dormir com petigram, a camomila romana, o vetiver, o serenity, o peace, o citrus bliss, o cheer e o forgive. Agora eu precisei tomar um pouquinho de água, porque estava ficando já com a garganta muito seca. Bom, os que serviriam para afastar insetos. A citronela, o gerânio, lavanda, o cedro, o eucalipto e o purify. São os melhores, assim, nesse sentido. Bom, existem esses dois métodos, eu não sei se as pessoas conhecem, que na verdade são a vaporização e o inalador. A inalação, na verdade, ela é muito indicada pelos médicos para quando você tem um problema respiratório, você está com alguma doença respiratória, então eles passam alguns remédios para você usar no inalador com soro fisiológico, ou só o soro fisiológico para você, quando você está com muito catarro, você diluir no vapor, o catarro ficaria mais líquido e sairia, né? Ele é muito indicado para caso de idosos e crianças que estão com problemas respiratórios e sempre me perguntam se algum óleo essencial poderia ir aí. O único que pode é o óleo essencial de olíbano, mas ele não vai no soro, ele não vai misturado no soro. Então, eu não sei se vocês perceberam, você coloca uma bolinha com 3 gotas de olíbano no respirador. Então, onde tem a saída do tubo, tem um degrauzinho. Ali você põe essa bolinha. Quando passar o soro aquecido, o olíbano vai evaporar e ele vem junto no ar. Esse é o melhor método para crianças pequenas. Se você quiser usar um óleo essencial, o olíbano é um dos óleos mais seguros para todos os tipos de uso. Então, é o que menos dá problema, menos não, eu nunca ouvi falar de um efeito colateral do olíbano. Ele ajuda muito na recuperação pulmonar e ele é muito indicado para crianças e idosos. Então, só ele poderia ser usado nesse sistema. Na vaporização, o que acontece? Também, você não tem o inalador e você quer fazer uma vaporização. Então, eu já vi médicos falando, você põe água quente, põe o remédio ali e evapora, e você inala. Você pode fazer isso com os óleos essenciais? Pode. Então, você pode colocar 3 gotas de óleos essenciais em 3 xícaras de água quente, mas aí também você tem que olhar a temperatura, não pode passar de 50 graus Celsius para não perder as propriedades. Você cobre a cabeça com uma toalha e inale no máximo por 15 minutos. Você tem que tomar só cuidado para você não se queimar. Então, ficou muito quente, você abre, respira um pouco e volta. E também não precisa ser por uns 15 minutos. Se já teve um benefício, você pode parar de usá-lo, né? Parar de fazer a inalação. Agora, os idosos e as crianças menores de 6 anos, eles sempre têm mais restrições, tá? O idoso, a gente já falou que às vezes toma muito remédio, então você tem que observar se o remédio não vai fazer, com o óleo essencial não vai ter algum efeito negativo, mas a inalação é um dos métodos mais seguros. Então, os médicos e aromaterapeutas falam que, por exemplo, na quimioterapia, que você não pode usar nenhum óleo essencial na pele ou tomando, você pode inalar. No caso aqui dos idosos e crianças menores de 6 anos, os mais seguros para inalação são o frankincense, o tanaceto azul ou a camomila alemã. Como a doTERRA não tem a camomila alemã, a gente pode usar o tanaceto azul e a camomila romana. Esses óleos essenciais, eles são excelentes e eles têm, assim, praticamente nenhum efeito negativo. Mesmo assim, para bebês antes de 3 meses, tem uma especificação de aromaterapeutas que não se deveria usar óleo essencial nenhum. E depois dos 3 meses, você poderia começar a usar alguns em inalação. O Peppermind, ele é um óleo essencial muito, muito forte. E para bebês, ele não é indicado, porque ele pode mexer com o batimento cardíaco do bebê. Então, existe um tipo de menta, já disseram que o da doTERRA não teria esse problema de dar uma arritmia cardíaca. De qualquer maneira, a gente evita, e eu geralmente não falo, o que eu falo para o cliente? Existe a linha Rolon Kids, que eu acho que é a melhor da doTERRA para crianças,
E quando eu tenho que indicar algum óleo essencial para usar pontualmente, é frankincense, tanaceto azul, camomila alemã ou a camomila romana, que esses são os mais seguros. A lavanda ela é muito poderosa, ela tem um efeito antidepressivo gigante, ela é comparada até aos remédios tarja preta. Não dá para dar esse óleo essencial para um bebê por via de inalação direta. Então, a gente já viu, eu já vi pelo menos um vídeo em que a mãe pega o óleo essencial assim, esse aqui não é a lavanda, mas pega o óleo essencial no bebê e enfia aqui assim, e a criança está chorando e ela inala aquilo, mas enfia mesmo assim no nariz, e a criança, de repente, vai ficando quieta e dorme. Na verdade, ela não dormiu, ela desmaiou, porque essa quantidade de inalação para um bebê, você está dando um antidepressivo fortíssimo. Então, o bebê desmaia, literalmente. Então, não é para você usar a via direta da lavanda. A lavanda ela pode ser usada no difusor para criança pequenininha, mas no máximo com 6 gotas. E eu diria, por menos de 1 hora, eu diria o seguinte, você põe para acalmar a criança, ela dormiu, você já desliga. No caso dos bebês, existem outros modos de usar a lavanda, até de modos eficientes e assim, que você não se arrisca tanto com a inalação, que seria o banho, né, com a lavanda, e aí você colocaria uma gotinha numa colher pequena, numa colher de café de álcool de cereais, esquenta o banho, joga o álcool de cereal que diluiu já a lavanda, você pode usar até 2 gotas de lavanda numa banheira inteira de água, espera o álcool evaporar, que ele evapora rápido, e você põe a criança ali e dá um banho nela. Então, seria um método assim, inclusive o próprio banho, ele já acalma, ele já ajuda, né? Ele esquenta, você pode fazer uma massagem enquanto a criança está tomando banho. Então, existem outras formas. Então, o que eu queria falar hoje sobre a inalação é isso. Agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. E podem se manifestar. Eu vou colocar até aqui, abrir o canal aqui para as perguntas.